Se esse vídeo chegou até você é porque provavelmente você tem entre 20 anos a 30 anos, está buscando um resultado exponencial que ainda não aconteceu e provavelmente você não sabe o porquê as coisas acontecem para quem está do teu lado, ou para os teus amigos, ou para desconhecidos que você acabou conhecendo ao longo da vida, mas para você não aconteceu ainda. E eu preciso falar para você que um dos motivos disso não acontecer podem ser 4 pilares que você ainda não desenvolveu na tua vida, na tua carreira, ou ainda não projetou ou não visualizou isso. Eu queria falar sobre o primeiro pilar, que é justamente sobre a organização. Ailson, que organização? Organização, quando eu falo de organização, eu quero falar sobre pensamento, sobre emoção, sobre sentimento, sobre mente, sobre corpo, sobre ambiente. Porque todo lugar de crescimento, todo lugar para ser fértil, toda a terra para ser fértil, ela precisa estar preparada, ou seja, organizada. Não tem como você começar algo com um ambiente totalmente desorganizado. Você precisa ter um ambiente organizado para ter um crescimento organizado, senão você vai ter um crescimento desordenado, desordeiro. E nada que é desorganizado cresce. Nada que é desorganizado, ele permanece por muito tempo. Então, eu lembro quando eu comecei na internet, eu sempre tinha uma dificuldade muito grande de me manter organizado. Por quê? Eu sempre começava algo, só que no decorrer desse processo, eu acabava me perdendo por conta da organização. Era muita coisa na minha cabeça, eu olhava e atirava para todos os lados e minha mente ficava uma confusão, cara. Então, o primeiro pilar é organização, é o que vai ser fundamental para o crescimento. E o segundo pilar que eu anotei aqui é planejamento. Cara, você precisa entender que para alcançar algo, tu precisa se planejar, irmão. Tu precisa ter um plano, um mapa. É como se fosse o GPS que você põe no celular para chegar numa localização. Tu precisa montar o teu plano, o teu mapa, para você conseguir visualizar como se fosse um GPS. Sem isso, brother, você não vai conseguir alcançar o resultado que você quer. Porque a maioria das pessoas, e eu tô me referindo a esse vídeo aqui, é para você entender sobre a internet. A maioria das pessoas que tá na internet, que começou na internet e não teve resultado, é justamente porque ela não teve um planejamento, ela não teve um mapa, um plano de ação. Para sair do 0 ao 100, você precisa, irmão, ter um plano de ação. E esse plano de ação, cara, ele vai muito, 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 muito de contra com a mesmice, de contra com a preguiça, de contra com a falta de atenção. Você precisa ser mais atento, você precisa ser mais ágil, você precisa ser mais organizado, porque isso é um dos principais pilares para você conseguir ter resultado dentro da internet. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, elas querem ter o meu resultado, só que elas acabam não tendo o meu resultado porque elas ainda me veem como a pessoa do passado. E dentro disso aqui, cara, entra a questão de familiares. Você quer ter resultado e um resultado exponencial, irmão, independente do tempo que leve, você precisa entender, brother, que a tua família não precisa te ver. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Tua família não precisa te ver como uma nova pessoa, como um super-herói, como alguém que deu um up, estourou e mudou de vida. Não, eles têm que te ver como uma pessoa do passado, irmão. Eles têm que te ver como aquela criança, como aquele adolescente, como aquele jovem que morava com eles, que viveu com eles a vida inteira, que construiu laços com eles. Eles não podem te ver como uma pessoa que mudou essa chave. Por quê? Porque você vai criar tanta expectativa nisso, e isso não vai acontecer, porque a cabeça deles não vai mudar, irmão. Principalmente quando você já saiu do ambiente e você está num outro ambiente, com uma outra visão, com uma outra percepção. Aceita a imagem que eles têm de você, e quando você tiver a oportunidade de estar de frente com eles também, seja essa pessoa. Não tem que ser uma pessoa fora da curva.
porque isso vai te atrapalhar bastante, irmão. E se você quer ser respeitado pelas pessoas, principalmente por amigo ou por família, você tem que ter resultado, irmão. E o teu resultado, ele está 100% dependente desses pilares que a gente falou agora, que é justamente organização, planejamento e essa visão distorcida da família. Você quer que eles te vejam de uma forma diferente, mas isso daí não precisa acontecer, não deve acontecer. Então, se você quer ter um resultado, chegou a hora de se organizar, montar um plano de ação, focar mais em você, parar de enxergar as pessoas da forma como você queria que elas te enxergassem e marcha para ter o resultado que você quer.